Deus te abençoe poderosamente, meu irmão. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Amém. Bom, antes de iniciarmos essa corrida, quero te convidar aí a abrir o livro de Hebreus. Antes de Tiago. Mandar a criança para tirar o herege. Ó. Livro de Hebreus, capítulo 12. Tem Hebreus aí na Bíblia de vocês? Opa, graças a Deus. Eu pensei em pregar o capítulo todo. Pensei em pregar os 13 capítulos. Mas no final nós vamos meditar nos 3 versículos do capítulo 12. Tá? Então hoje a gente deve terminar antes das 3 da tarde. Vamos fazer a leitura aqui dos 3 versículos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo possa falar e fazer com que eu atrapalhe o menos possível esse momento. Tá bom? Então, capítulo 12 do livro de Hebreus, versículo 1, ele fala assim, na Nova Almeida atualizada, nesta ordem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oremos. Senhor Deus, declaramos aqui a nossa completa dependência da atuação, da manifestação graciosa do Teu Espírito Santo, para que possamos entender, porque nesse exato momento, esse exato minuto e segundo estamos aqui. Por que nada nos impediu de ficar em casa hoje? Porque o nosso transporte não falhou em nos trazer aqui hoje. Porque estamos aqui neste momento ouvindo as palavras que estão sendo ditas hoje, neste momento. Por que nós ouviremos o que será dito hoje, nesse período da nossa vida, não antes e nem depois. Queremos e ansiamos para ouvir e entender o que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, tem para dizer a nós, suas pobres criaturas e servos. Clamamos para que o Teu Espírito Santo fale conosco. Clamamos para que não esqueçamos da obra de Cristo, não esquecemos da paternidade misericordiosa do Pai, juntos todos em um só Deus, em sua trindade. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, é uma corrida, não é? É uma corrida. Nós vamos perceber que nesses 3 versículos, algumas coisas vão nos chamar a atenção, alguns elementos, que eles vão se destacar, e juntos, eles vão formar a mensagem que foi destinada a você ouvir hoje. Desde as testemunhas, que foram ditas no capítulo 11, desde o peso e do pecado que atrapalha a nossa caminhada, a nossa corrida, e a nossa perseverança necessária, no versículo 1. Desde o versículo 2, onde nós vemos Jesus, entre a vergonha e a cruz, até a alegria do trono de Deus, e até do versículo 3, as dificuldades e oposições dos pecadores, entre o cansaço e o desânimo, e a necessidade de olhar para Jesus. Eu não sei como é que você tem estado. Eu sei que a palavra caminhada, ela é muito significativa
para nós que conhecemos a Cristo, ouvimos falar de Jesus, nós sabemos que os erros da humanidade de hoje diferem muito pouco dos erros de 100, 200, 300, 2.000 anos atrás. Mas sabemos que hoje em dia a corrida ela é mais cansativa. Sabemos que hoje o atleta, ele tem que ser um atleta de alto rendimento. Sabemos que, ao mesmo tempo que nós ficamos alegres por termos acesso a tantos dados, tantas informações, tantas oportunidades, sabemos também que esses dados, essas informações, esses compromissos vêm nos cansando profundamente. Sabemos que muitas das vezes nós iniciamos nossa segunda, nossa terça, nosso sábado, nosso domingo com muito cansaço. E esse cansaço muitas das vezes ele nos traz desânimo. Eu posso dizer por mim próprio que foi uma correria bem grande para eu chegar aqui hoje. Foi um cansaço que nós devemos enfrentar, né? Entre os choros, dificuldades, vontade de você matar a sua criança, embora você não deva fazer isso. Isso vem nos cansando. Mas para muitos, é aquele quintal que você deveria varrer e está lá, suja há 100 dias, 200 dias. Para muitos é aquela procura incansável por um emprego, aquele desânimo de entrevista após entrevista, e você vê que cada vez mais você vai perdendo ânimo, você vai perdendo esperança, e aquilo vai se cansando. Para outros é porque precisam fazer trajetos muito longos da sua casa, seja no carro, seja no ônibus, seja na barca. Para outros é você cuidar de uma pessoa idosa, e a mudança de humor, e as dificuldades que o tempo traz, e o cansaço que às vezes você percebe, às vezes você é aquela figura da família que está morando com essa pessoa, e os outros parentes que não estão, você às vezes se questiona se eles estão se doando tanto quanto você, e às vezes lá dentro, da porta para dentro, só você sabe o cansaço que é cuidar de outra pessoa. Muitas das vezes esse cansaço vem de uma cura que nós vemos buscando, uma saúde que vem estando debilitada, e a gente dia após dia renova as nossas esperanças, e as esperanças vão embora de novo, e a gente fica orando, esperando que as coisas melhorem. Muitas vezes esse cansaço é você ter que ir para casa e na sua rua ter uma barricada, e você ter que ficar passando por aquela situação, sempre com medo de quando o poder local vai mudar, quando aquilo pode acontecer, quando o tiroteio pode acontecer. Muitas das vezes esse cansaço é entre você e você mesmo, em que você tem lutado pelo seu ânimo, pela sua alegria, e parece que você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de se abrir com outra pessoa. São inúmeras coisas na nossa vida que podem nos trazer muito cansaço. E todos nós, você, eu, todo mundo que está em volta de você, estão sujeitos a essas e muitas outras dificuldades que nos trazem cansaço, que nos trazem esse peso, que nos leva muitas vezes a cometer pecados que são, embora em situações diferenciadas, o pecado vai continuar sendo culpa nossa. Ainda que possamos entender as dificuldades específicas, ela continua sendo nossa. Nós precisamos perseverar diante dessa corrida. A grande preocupação dessa grande exortação que nós chamamos de Carta de Hebreus é uma preocupação de uma pessoa mais velha, mais experimentada, uma grande, poderosa e sentida preocupação de que as pessoas corram para a direção errada. Também para aquelas que nunca entraram naquela corrida em rumo a Jesus, mas especialmente aqueles que estão na caminhada, mas vêm se sentindo fatigados, cansados, desanimados, onde muitos pesos poderíamos nos livrar nessa corrida. Existem muitas coisas que até o livro de Hebreus, no próximo capítulo, vai exemplificar, que nós deveríamos largar, mas nós queremos correr com esses pesos, como a amargura,
como buscar viver em paz com os outros, como ouvir atentamente como Deus fala, seja pelas pregações, seja na meditação na sua casa, seja pelas canções bíblicas. Buscar ter reverência e temor a Deus, o amor fraternal, a hospitalidade, a fidelidade ao matrimônio e a isenção da avareza, de buscar ter sempre o que você não tem. Dentre outros exemplos que serão dados no próximo capítulo, a verdade é que você tem carregado um peso que já é a hora de você se livrar dele. Existem coisas que você não sabe exatamente se é um pecado ou não, mas se você refletir, você sabe que isso tem atrapalhado a sua caminhada. Você poderia estar a 1 quilômetro além, mas você tem se agarrado, se deixado agarrar por coisas do passado que vem atrapalhado essa caminhada e vem te deixando mais cansado. Mas é importante que você entenda que você não está sozinho. Você não é a última Coca-Cola do Alcântara no meio do Natal, nem do deserto. Você não é o único que tem problemas. Mas eu não digo isso para que você pense que os seus problemas não são nada. Eu digo isso para que você entenda que os seus problemas são feitos para ser enfrentados junto com a igreja, com oração. Precisamos voltar a crer na oração. Precisamos voltar à fé que tivemos ou que nunca tivemos. Todo o capítulo 11 de Hebreus é destinado a falar da fé. E o versículo 1 a 3 é o ápice dessa fé. Eu quero que vocês lembrem que logo no primeiro versículo, capítulo 12, ele fala de uma nuvem de testemunhas que foram falados no capítulo 11. Que falou de Enoque, que falou de Noé, que falou de Abraão, que falou de Jacó. Pessoas com dificuldades, pessoas com problemas na família, pessoas que tiveram que sair de casa, pessoas que tiveram que lidar com a violência, pessoas que mentiram, pessoas que tomaram coisas que não eram delas, mas que por causa, e unicamente por causa da fé, daqueles que eles ainda nem conseguiam ver, deram um bom testemunho e terminaram bem a sua carreira, como no famoso versículo de Paulo, né? Terminei a carreira, terminei com a fé, guardei a fé. Eu quero que vocês lembrem que a obra de Cristo na igreja é tão poderosa que por mais que ele tenha dado muitas testemunhas aqui, muitas outras testemunhas continuaram. A questão é, quando Cristo voltar, ou quando nós formos recolhidos, estaremos guardando a fé? Já tivemos muitos irmãos aqui, tivemos alguns irmãos aqui que já foram recolhidos. E eu quero que vocês lembrem, porque até onde nós lembramos, eles foram recolhidos por Deus, guardando a fé. Podemos lembrar, né, da nossa irmã Kátia, podemos lembrar da irmã Ana, que era casada com o irmão Edson, o Jorge Campos. Podemos lembrar da irmã Isa, que tinha até um acordeão em casa, né? Fazia um pãozinho da ceia maravilhoso, nunca mais ninguém conseguiu fazer igual. Irmãos queridos, lembrem deles, lembrem dessa nuvem de testemunhas. Estavam com outro dia conosco aqui, ceando conosco, rindo, brigando, reconciliando, trabalhando pela obra. Foram recolhidos ainda aguardando a fé. E essa fé, onde eles foram guardados, não tinha uma data agendada para nós 100 dias atrás, anos atrás. Porque essa fé precisa ser guardada todo dia, a todo momento. São muitas testemunhas e muito mais que vocês podem lembrar, além das que eu citei. Devemos nos livrar desses pesos que nós têm atrapalhado a nossa corrida. Devemos nos livrar desses pecados que firmemente agarram ao nosso pé e não querem largar. Porque aquele mais interessado em que nós pequemos e que nós nos afastemos de Deus e que nós não creamos na palavra de Deus, é aquele o qual nós chamamos de amigo, Satanás, diabo, como você quiser chamar.
É aquele que desde o Éden trouxe coisas que nós jamais iríamos desejar que estivesse entre nós. É bom lembrar, meus irmãos, que se hoje o trabalho é extenuante, nos exprime o suor, se hoje nós temos que lidar com ansiedades, depressões, mortes, roubo, e isso tudo só entrou na humanidade por conta do pecado. Por conta de pessoas em que preferiram ouvir outra voz senão a de Deus. Por conta de pessoas, talvez como eu e você, que em alguns momentos ouvem a palavra de Deus, em algum momento ouve que Cristo acredita que nós devamos receber, mas isso passa dos nossos ouvidos e nós deixamos de dar um bom testemunho. No versículo 2, aliás, no final do versículo 1, ainda é falada de uma proposta, de um alvo, dessa corrida que nós estamos. Estamos cansados, estamos ralados, estamos magoados, estamos muitas vezes com raiva também, mas nós devemos continuar correndo. Mas todo esse peso e pecado tem atrapalhado a sua caminhada. E finalmente no versículo 2 nós vemos assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que leva a pessoas a passar por dificuldades tão intensas, tão rigorosas, e ainda assim guardarem a fé, ainda assim reencontrarem uma alegria na fé em Cristo? No versículo 4, o qual nós não vamos ler, ele inicia falando da luta contra o pecado. E essa palavra luta, ela é originada, é uma variante da palavra agon. E não precisa ser uma pessoa muito inteligente para se imaginar a proximidade com agon e agonia, que muitas vezes é traduzida no sentido do sofrimento, no sentido atlético, no sentido da guerra. O que eu estou querendo dizer para vocês, que Cristo suportou essa estrada, conseguiu suportar essa estrada, ainda que fosse 100% Deus, ele também era 100% homem, por conta de algo que estava no horizonte, por conta de um alvo. O que leva uma pessoa a correr uma maratona, mas sem mais energia, isso todo mundo já ter passado, já a 15ª, 18ª vez, isso já aconteceu. E aquela pessoa, ainda que cambaleando, ela continua lá. Existe algo por detrás daquela fita, por detrás daquele pódio, que diz para essa pessoa que aquela alegria que ela vai encontrar lá, ela é tão grande, ela é tão alva, ela é tão maravilhosa, que ela, de certa forma, já desfruta dessa alegria ainda na caminhada. E é preciso que você entenda isso de uma vez por todas. Porque você tem andado sem sensibilidade, você tem sentido pouco, você tem ouvido pouco, você tem olhado pouco. Você vê as dificuldades, você vê as ranhuras, você vê os boletos, você vê os desentendimentos, mas você não vê que por trás disto existe uma alegria proposta para essa corrida. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que está se esforçando por algo é ter a sensação de que tudo isso é à toa. Lutar por um relacionamento, mas não vai adiantar. É à toa, não vou gastar uma energia nisso. No trabalho, vou dar o meu máximo, vou fazer algo além, vou fazer algo com excelência, não vale a pena, então não vou fazer isso. Você deixar de ter em vista por que vale a pena você estar fazendo o que está fazendo, isso aumenta o seu cansaço. Você já se perguntou por que você tem estado tão cansado? Porque você já se perguntou por que tem lhe faltado energia? Por que tem lhe faltado proatividade? Por que tem lhe faltado
creio em Cristo, vou além, vou avançar. Por que lhe tem faltado isso? Se para alguns que têm tudo não vão além, mas alguns que não têm quase nada vão além, talvez nós estejamos olhando demais para esse mundo aqui, para essa caminhada e pouco para o que nos está proposto. Sabe aquela história que a gente já viu em muitos filmes, né? De quando a pessoa está andando numa corda bamba e a pessoa diz assim, não olha para baixo. Né? E o bobão sempre olha para baixo. Provavelmente eu me enquadraria nessa situação. Aí você olha para baixo, você cambaleia e provavelmente você acaba caindo. E às vezes você nem pede ajuda. Será que é essa a situação? Mas quando você olha além e foca para um alvo, para o seu destino, aquilo pelo qual está guardado você, proposto a você, você avança. Você avança. E Cristo suportou a cruz, suportou a vergonha em troca da alegria que lhe estava proposta. E essa alegria ele encontrou no Pai. No versículo 3 nós lemos assim finalmente: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós iniciamos a nossa caminhada enxergando nada, ouvindo pouco. É como se em um dado momento nós passamos a ouvir um som de passos, como se alguém correndo em meio às trevas, em meio à escuridão, na madrugada, na estrada, no meio da chuva. É como se a cada vez mais o som desses passos ficasse mais claro. É como se esses passos que estão enfrentando essas trevas com coragem estivessem abrindo o caminho para nós. É como se cada vez mais que nós nos aproximamos, ouvimos esses passos, cada vez mais que nós nos aproximamos desses passos, as trevas começassem a ficar mais longe. É como se o dia estivesse amanhecendo a cada vez mais. É como se a imagem daquele que correu pela primeira vez, aquele precursor na corrida, estivesse ficando mais clara. E a cada vez você pudesse correr mais em paz, com mais segurança, sabendo que aquele que foi à frente é Cristo, sabendo que aquele que está indo diante, aquele que foi o primeiro a morrer e ressuscitar com o corpo glorificado, aquele que não precisava nada disso, aquele que tinha a alegria de ver com o Pai proposta a ele por essa corrida, que corajosamente, obedientemente, ainda que sofresse, ainda que doesse, ainda que fosse vergonhoso, não se negou a suportar a cruz. Uma cruz que numa lógica jamais deveria fazer parte da corrida de um Deus, mas que se fez homem, para que os homens que estão aqui, para que a humanidade que está aqui possa seguir a Ele, possa se alegrar porque Ele venceu, Ele avançou. Pessoas o traíram, pessoas o envergonharam, pessoas o humilharam. Aquele que mexia com madeira foi pendurado numa madeira para que você pudesse ser lembrado hoje, muitas outras vezes na sua corrida, que você deve avançar. O cansaço muitas vezes vai bater a nossa porta, é verdade. Mas é preciso que você lembre que existe uma nuvem de testemunhas que te provam que é possível guardar a fé. É possível desfrutar de uma alegria. É possível porque nessa alegria está envolvida o amor, um amor que jamais vai ser bem explicado nas redes sociais. Por fim, eu quero que vocês lembrem, pensem num relacionamento. O relacionamento, especialmente entre pai, mãe, filhos, mas também de irmãos, ele envolve muita dor. Ele envolve muito atrito. Ele envolve agonia até.
ele extrai de nós doação. Como pode nós sangrarmos, sofrermos tanto, mas ainda assim, mesmo depois de ficar uma madrugada toda acordado, você vê a criança sorrindo para você e parece que naquele exato minuto, aquela alegria que estava lhe proposta, por alguns momentos você esqueceu toda aquela dificuldade. Cristo, primeiramente, amou o Pai. Assim como o Pai, primeiramente, amou o Filho. Ainda que na vida dele, na sua vida, como seres humanos, haja muita dificuldade, haja muita ardência, haja muita traição por conta das pessoas, pelo quanto que você espera, pelas expectativas que você tem das pessoas, nesse sentido. Amando também a nós, deixamos de ser órfãos nesse mundo e fomos adotados. E por isso também nos está proposto a alegria de estar com Deus. É por isso que, no meio dessa corrida, você deve lembrar que além de termos essa nuvem de testemunhas de irmãos que já foram recolhidos, e irmãos que estão conosco ainda agora, e irmãos que ainda virão, temos ainda um irmão maior, que por mais que me constranja chamá-lo de irmão, pois me parece que eu estou cometendo um erro terrível, mas ele, pela sua obra salvífica ainda na cruz, como o cordeiro, como nós vimos em Apocalipse na aula passada, na EBD, ele nos incluiu para que nós possamos chamá-los de irmãos. E querido, eu quero que você não esqueça de uma coisa só. Todo o sofrimento que você passa, de planos, cuidando de pessoas, zelando pela saúde, educando seus filhos, perdoando seus irmãos, perdoando o próximo. Eu quero que você lembre que tudo isso, quando você faz para a glória de Deus, isso mais uma vez ilumina, no meio dessas trevas, a presença de Deus. Eu quero deixar muito claro para vocês, que vocês não esqueçam que nessa corrida nós não estamos sozinhos. E eu quero que vocês lembrem que Cristo está conosco e Ele venceu. E é por Ele ter vencido que você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você vencerá também. Pela misericórdia, pela adoção, pelo amor, pelo sacrifício, pelo nascimento virginal, pelo que foi dito pelos profetas, pelo que o Cordeiro vivo nos trouxe, pela sua santidade, pela sua pregação, pelo seu amor, pela sua iluminação, pela sua palavra que vem sendo pregada hoje e amanhã e será pregada até a volta dele, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele suportou na cruz, por tudo que ele é, por tudo que ele foi e será, porque Cristo venceu e nós estamos em Cristo, e por isso tudo que vier, tudo que estiver conosco, nós enfrentaremos, não mentiremos, será difícil, mas enfrentaremos com alegria. Nós avançaremos, porque em Cristo a vitória é certa, não neste mundo, mas nas coisas vindouras e na terra que virá, será renovada por Cristo Jesus, o Cordeiro vivo, o nosso bom pastor, que se manifesta e prova a sua vida, a sua verdadeira, a sua presença mais uma vez. Amém? Quero te convidar a se levantar, quem puder. Como eu costumo fazer, eu espero que nesses próximos segundos você feche seus olhos, você inicie a sua própria oração. Nós oraremos juntos, mas eu quero que você inicie sua oração sozinho. Como eu já disse aqui certa vez, eu não posso substituir o seu relacionamento com o Espírito Santo. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. É a sua história de vida e Cristo. Eu quero que você ore a Deus, eu quero sugerir que você ore a Deus. E você pense, o que você está passando agora?
Eu quero que você pense agora, orando a Deus, o que tem tornado mais pesada a sua caminhada, que você pode se livrar disso? Quais são os pecados que têm se agarrado em você, atrapalhado sua caminhada, têm levado cansaço para a sua vida, têm levado desânimo? Existem coisas que você deve largar, você deve deixar para trás e você não está sozinho. Ore a Deus. Eu ficarei em silêncio e nesses segundos eu espero que você mesmo fale com Deus. Oremos. Senhor Deus, queremos inicialmente agradecer porque Tu és real. Queremos agradecer que no dia de lamento, num período difícil, o Senhor se mostra presente conosco. Queremos agradecer porque nós não demos nada em troca para o Senhor, para que merecêssemos o Teu abraço, a Tua mão estendida, a Tua proteção, a Tua alegria e o Teu amor, Senhor. Senhor Deus, o Senhor sabe que há pessoas aqui cansadas. O Senhor sabe que tem gente aqui que o desânimo está batendo a porta, que o desânimo está tentando tomar conta da vida. E o Senhor sabe que os dias têm sido difíceis. O Senhor sabe que às vezes não temos nem mais energia para chorar. O Senhor sabe que às vezes achamos que estamos sozinhos nessa luta. O Senhor sabe que às vezes nós esquecemos que a igreja é formada de pessoas feridas que devem buscar sarar umas às outras. Às vezes esquecemos que nós precisamos buscar ajuda. Às vezes esquecemos que não importa a situação, sempre há esperança em Cristo. Às vezes nós esquecemos que a solução não é a solução que nós pensamos. O Senhor Deus sabe que nós pensamos, nós sentamos no sofá, ou deitamos em nossa cama, ou vamos para o nosso chuveiro e pensamos, a solução só pode ser essa ou aquela. Então o Senhor sabe que nós chegamos à conclusão que não há solução, porque só pode ser essas duas. Mas pela Tua palavra nós sabemos que o Senhor nos dá soluções que nós jamais havíamos imaginado. O Senhor abre portas que nós jamais poderíamos imaginar. No momento que nós menos esperamos. Então creiamos em Deus, creiamos no que nos oferta, creiamos na alegria que nos está proposta. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança, para que nós avancemos de peito aberto com alegria e felicidade, porque a Tua fé nos dá motivo para festejar, para alegrar, porque o Senhor é festa, alegria e júbilo. Porque em Ti, Senhor, renovamos a nossa esperança. Em Ti renovamos as nossas forças. Não são forças humanas, são forças que vêm do espiritual, são forças que vêm de Deus. A nossa lógica, a nossa calculadora não nos dará essa força que vai além, mas a esperança, a fé em Ti nos dará essa esperança. Assim como foi com Abraão, Isaac, Jacó, José e muitos outros, nós cremos nessa nuvem de testemunhas, muitas outras testemunhas que viveram conosco. Guardaram a fé até que o Senhor as guardou, até que o Senhor as recolheu. Então creiamos também, Senhor, enche-nos de fé, para que a nossa fé seja mais um motivo para manifestar e evangelizar a todos, provando que o Senhor é verdadeiro. Então avancemos a Deus, junto com o precursor dessa corrida. Oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém.